Olá, internautas! Está no ar o R7 Fala Comigo e hoje eu tenho a honra de receber aqui a cônsul-geral dos Estados Unidos aqui no Rio de Janeiro, Jaqueline Ward. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Acho que esta é minha primeira entrevista aqui no Brasil, na televisão. Então, obrigada pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Bom, para começar, eu queria que a senhora explicasse, por favor, o que é e como é o trabalho de um cônsul. Um cônsul é parte da equipe da missão diplomática aqui no Brasil. Temos a embaixada na Brasília e outros consulados em São Paulo, Porto Alegre e Recife. Mas acho que meu consulado é o melhor, porque estamos trabalhando no Rio, Espírito Santo e Bahia. Mas estamos trabalhando com muitas partes para melhorar muitos aspectos de nossa relação bilateral. Não somente vistos, mas também estamos trabalhando com a cooperação comercial e econômica, a segurança cultural e a educação. E também estamos apoiando direitos humanos e outras coisas. Muito legal. E como é que é esse trabalho aqui no Brasil? Mas é uma honra, né? Dentro de nosso sistema, acho que para ser cônsul-geral do Rio de Janeiro é um dos melhores postos que existe no nosso serviço diplomático. E por quê? Então, porque é o Rio, né? E o país inteiro do Brasil é fascinante, né? Temos uma relação muito importante com uma história de cooperação, uma relação forte, com muitas semelhanças entre os dois países. Então, sempre existe uma oportunidade de fazer trabalho interessante aqui. E como é que surgiu esse convite para vir no Brasil? Não foi um convite, eu tinha que lutar muito para chegar aqui, né? Legal. Levo como 26 anos como diplomata. Eu estava em países em América do Sul, o Meio Oriente, Europa e finalmente aqui. Mas acho que desde meu primeiro posto eu tentei chegar ao Brasil e por fim estou aqui. É mesmo? E por que o Brasil? Por que a senhora tinha tanto esse desejo de vir para cá? Sempre adorei a cultura, a história, a música, a literatura e sempre queria explorar por mim mesmo estar aqui. Sim. Legal. E como a senhora acabou de dizer, já passou por vários países, inclusive no Congresso americano, Sim. enfim, em outros países da América do Sul, Europa. E qual a diferença de trabalhar em todos esses países e agora estar aqui? Mas todos os países são diferentes, né? Mas para estar aqui, neste momento, pós-pandemia, depois de uma eleição, aqui é um tempo interessante. Então, estamos fortalecendo nossa relação, temos parceiros novos e diferentes, e é um momento fantástico na história dos dois países. Inclusive, a senhora chegou aqui num momento muito difícil. Sim, é Em verdade. plena pandemia, em 2021. E como é que foi isso? Chegar aqui nesse momento e agora, nesse período pós-pandemia, como é que tem sido esse trabalho? Mas quando eu cheguei, o consulado foi fechado, então isso foi diferente, né? E todos os diplomatas temos um processo de, não sei, orientação. Foi diferente aqui no Brasil, mas tenho muita sorte que os brasileiros são muito amáveis, então eu podia fazer minha rede de contatos rapidamente. E como é que foi a adaptação aqui? Primeiramente, estou falando portanhol ainda, então isso sempre vai ser a adaptação mais difícil para mim. Não, mas está muito bem. A gente está entendendo muito bem. Fica Sim. tranquila. Agora, um tema, né? Aproveitando, a senhora acabou de dizer que o consulado foi fechado em plena pandemia. E por isso agora a gente vai entrar em um tema que eu acho que é o mais esperado por muitos brasileiros, que é o visto americano. Nós passamos por um período, né, como a gente acabou de falar, de pandemia, o consulado foi fechado e com isso a fila também acabou aumentando, a questão de agendamentos. E como é que está a situação nesse momento? Mas
Obrigada pela pergunta. É muito importante falar sobre a informação atual. Meu conselho mais importante é que as pessoas busquem informação no nosso site oficial, porque estamos lá falando sobre os tipos de visto, a informação que precisamos e o processo. Então, sempre vai ser interessante e importante examinar todos os aspectos disto. Agora, a gente sabe que esse é um processo também muito criterioso, né? É uma outra dúvida muito importante, como é que está nesse momento para novos vistos e também para a renovação deles? Obrigada pela isso, porque são dois tipos de processos, né? Para renovar um visto é muito fácil. Temos toda a informação no nosso site, mas a maioria das vezes você não precisa uma entrevista. Isso vai facilitar o processo muito. E acabamos de anunciar que você tinha um visto. Dentro dos últimos 3 anos, você vai ser na categoria de renovar. Então, mais pessoas podem aproveitar desse processo novo para fazer o processo mais rápido possível. Mas é importante a gente ressaltar também que é preciso fazer isso com antecedência. Exatamente, né? Então, é muito importante que as pessoas revisam o critério com muita antecipação antes de viajar e para saber o tipo de visto que precisam. Por exemplo, os estudantes que vão estudar nos Estados Unidos precisam um visto diferente. Não temos que esperar por isto. Os empresários que vão viajar para seus negócios precisam um visto diferente, não tem que esperar. E como mencionamos, as pessoas que estão renovando seus vistos turísticos não têm que esperar tanto tempo tampouco. E qual é o tempo ideal para poder verificar essa renovação do visto? Com quanto tempo antes? Com o mais tempo possível. Quando você está pensando, nosso aconselho é que você deve visitar o site tão pronto como possível para começar o processo. Agora vamos falar de cursos no exterior. Muitos brasileiros têm esse sonho de estudar fora, ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio, fazer cursos diferentes. Existe no consulado algum tipo de parceria, algum tipo de bolsa, por exemplo, que facilita ou que pelo menos exponha melhor, incentive inclusive os brasileiros que têm esse desejo? A minha resposta vai ser duas partes, né? Sim. Primeiro, para os brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos, temos um serviço que se chama Education USA. Temos mais de 40 sítios, centros aqui no Brasil, que podem aconselhar os estudantes a apoiar durante o processo de aplicações, pedidos e tudo isso. Então, Education USA, esta informação está no nosso site. Mas também parte de nosso trabalho aqui no consulado é apoiar os intercâmbios para a educação. Temos vários programas e no ano passado acho que 400 brasileiros estudaram nos Estados Unidos em programas pagados por o governo dos Estados Unidos. Legal. Temos programas para adolescentes até que os profissionais ou pessoas que estão fazendo pós-doutorados. Temos um rango de programas. Toda a informação está no site. Legal. Agora, para a gente finalizar, da mesma forma que muitos brasileiros têm esse sonho, esse desejo de conhecer, de visitar os Estados Unidos, nós também temos a honra de receber muitos americanos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, todos os anos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma forma também de estreitar esses relacionamentos entre os dois países, né? O consulado aqui no Rio, estamos honrados de ser parceiros na preservação da cultura brasileira. Especialmente estou falando sobre a preservação do Cais do Volongo.
Faz 5 anos, doamos mais de $500 milhões para preservar este sítio, Caixivo Longo. Legal. E, na nossa opinião, Caixivo Longo, Pequena África e esta parte do Rio tem muito potencial para ser parte de um movimento cultural para a preservação de cultura de afrodescendência. Estamos fazendo-lo nos Estados Unidos e os americanos querem visitar o Rio, El Salvador, outros lugares aqui no Brasil para ter a mesma experiência. O que não falta é lugar lindo aqui no Brasil para visitar. Isso é. E agora eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todos os brasileiros que estão te assistindo agora, de uma americana direto para um brasileiro. Primeiro, quero dizer obrigada, porque meu tempo aqui no Brasil ha sido uma honra. As pessoas que conheci durante meu tempo han sido fantásticos, amigos para toda a vida. E as experiências que eu tinha aqui, vou respeitar, valorar para toda a vida. Que bom, muito obrigada. Fico Obrigada. feliz em ouvir essas palavras. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, não só aqui no nosso podcast, mas também aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.